Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. Porque eu vou colocar para vocês um dilema aqui a respeito dos arcanos numerados, tá? E qual é esse dilema? Primeiro, quando a gente está começando, né? Eu sempre indico para vocês ou o tarô de Marsella ou o tarô do Rider-Waite, tá? Ou se você puder ter os dois, né? Escolhe um para começar a estudar e depois vai intercalando para você se acostumar com as figuras, né? Dos dois, que são um pouquinho diferentes, mas elas seguem a mesma linha de raciocínio ali, a mesma lógica, tá? Vamos colocar assim. E aí, qual é o dilema das cartas numeradas? É que se você aprende tarô de Marsella, né, você não tem cenas, você não tem a pessoinha ali na carta mostrando para você o que está acontecendo naquela cena, certo? Isso vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de dedicação para você compreender como é que você faz para interpretar esses arcanos, tá? Por outro lado, a gente tem aqui o Rider-Waite com as figurinhas, né? Tudo bonitinho, ó, belezinha, tá? Só que, né? Ele tem uma cena que mostra pra gente ali, dá uma ideia, né? Do que pode ser o significado dessa carta, mas é claro que esse significado ele pode ser ampliado, ele pode ser associado com as outras cartas que estão na leitura, enfim, né? A gente pode acrescentar aqui de várias maneiras, né? Tem o significado do naipe, que também é importante, tem tudo isso. Só estas cartas desenhadas nos números, elas acabam levando a gente para um certo conforto, né? Elas acabam condicionando a gente somente a partir do desenho, né? E a gente acaba deixando um pouco de lado, assim, os outros simbolismos que podem estar envolvidos na interpretação desse arcano, né? Mas a figura, é lógico que ela chama muito mais, ela fala muito mais alto com a gente, né? E isso assim, é inevitável, né? A imagem, ela chama muito mais, ela fala muito mais com a gente. Então, claro, para quem está começando agora, começando a aprender o tarô, muito mais fácil começar por esse, né, do Rider, do Waite, que ele vai te dar uma base cenográfica aqui, né, para interpretação. A sugestão que eu dou é: não fique preso, não fique presa neste baralho somente, tá? Depois que você aprender, depois que você pegar um certo, né, uma certa habilidade, uma certa confiança aí em manejar os arcanos, né, nos arcanos numerados, né, eu ia falar os arcanos menores, mas os arcanos menores, eles incluem a corte, né, então na verdade são os arcanos numerados, né. Então a hora que você se acostumar um pouquinho mais, né, comece a intercalar com o de Marsella, tá? Para você poder treinar um pouco também, né, a visualização desse desenho, né, e trazer aí os outros significados que eu vou trazer aqui para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, por onde eu começo a entender os arcanos numerados? Bom, primeiro a gente começa do começo, né, gente? Então, como é que é? Como que a gente faz isso? Começa pelo óbvio dos números, tá? Que é a sequência. Eu tenho ali uma sequência de 1 a 10, que no baralho é As, né? O 1 é As, tá? Eu peguei um As aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. O 1 é o As, tá? Então eu tenho uma sequência lógica progressiva de 1 até 10, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente precisa entender a respeito dos números. Eles falam pra gente de uma ordem progressiva que vai até o número 10.
tá? Então eles mostram pra gente uma escala crescente de alguma coisa, tá? Então eles mostram pra gente um caminho. Vamos imaginar que, deixa eu ver se eu acho o 10 de copas aqui, que aí eu pego o 1 e o 10. Deixa eu ver, achei, gente, ó aqui, ó. Então vamos lá, do 1 até o 10, certo? Vamos imaginar o quê? Que aqui é o ponto A e eu quero chegar aqui até o ponto B, que é o 10, tá? Os números que estão aqui, ó, no meio do caminho, tem parte da minha trajetória para chegar aqui, né? Quando a gente começa a entender isso, que os números eles têm uma lógica, contam pra gente uma história também. Fácil de você visualizar na leitura o que aquele número ele tá querendo te dizer ali, tá? E aí é o seguinte, né? Quando a gente, assim, vê aquele monte de carta ali tudo junto, misturado, desespero, né? De você falar, nossa, e agora eu vou embaralhar tudo e vou fazer a leitura com esse monte de carta e esses números eu não entendo nada, né? Então, quando a gente começa a separar, né? Vamos começar a fatiar o tarô de forma didática, lógico, né? Para a gente poder compreender racionalmente primeiro, para depois a gente ter aquela assimilação, né? Mais sensitiva, né? Aquela assimilação que está mais ligada à minha experiência com aquela carta, você já começa a ter um direcionamento, né? Por quê? Porque você separa aquele significado das outras coisas, das outras cartas. Como eu falei antes, né? Aqui eu tô falando só dos números, mas a gente tem que lembrar que existe essa sequência de 1 a 10 nos 4 naipes, né? Cada naipe tá mostrando pra gente uma energia e um campo de materialização na nossa vida. Então, quando a gente junta a lógica do número, o significado do naipe, dá o start, né? Assim, dá do significado, né? Dá aquele start de você falar, nossa, agora entendi, né? Eu entendi o que essa carta tá querendo falar pra mim. Eu entendi qual é o recado que ela tem pra mim. Essa é a parte legal do tarô, né? Porque assim, a maneira como eu aprendi o tarô, gente, assim, não é a maneira mais ortodoxa, né? Eu aprendi sozinha, né? Assim, estudando durante muito tempo. Depois de um tempão que eu fui ter ajuda, que eu fui procurar alguns professores para me auxiliar. Enfim, tive ajuda de outros tarólogos também, óbvio, né? Que eu acho que ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? A gente sempre tem ajuda. E as ajudas que eu tive foram ótimas. Do meu caminho com o tarô foi de experimentar mesmo, sabe? Tem um livro que eu li que é sobre o tarô de Marsella mesmo, né? E a autora, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu tenho anotado em algum lugar. Ela fala o seguinte, ela fala, o importante do tarô não é você conhecer todas as cartas, é você praticar. Porque é na prática que você vai começar a sentir a energia daquele arcano em você, na sua vida, no seu dia, no que está acontecendo naquele momento, sabe? E isso é muito real, gente. É muito real. E aí quando você vai fazendo os exercícios, estudando junto, entendendo essa lógica, principalmente em relação aos números, que, gente, os números para mim foi um grande desafio, realmente, né? Porque eu olhava essas cartas e eu falava, meu Deus, me ajuda, né? Como que eu vou entender isso? E aí, assim, eu fui achando livros, eu fui achando umas explicações que começaram a fazer mais sentido para mim, né? Por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Porque a gente, às vezes, na hora que a gente vê tudo isso junto, a gente esquece do óbvio, né? E é no óbvio que você vai encontrar o direcionamento, né? E aí, gente, eu anotei algumas coisas aqui, não esquecer de falar, que eu anotei assim, os pontos mais importantes que na minha prática fizeram diferença, entendeu? Por isso que eu falei, de dar para vocês aqui um atalho, né? Eu tô, assim,
economizando o tempo de vida de vocês com essas dicas, né? Para que vocês consigam fazer uma leitura segura, mais fluida, mais acertada em menos tempo, né? Porque lógico, eu fiquei lá estudando, testando, fazendo exercício e e foram anos e anos, né? E eu, assim, observei alguns pontos específicos que foram uma virada de chave para mim, né?